pessoal, eu sou a Duda do Book Edit. Hoje eu vou conversar com vocês sobre as minhas leituras do mês de abril. Eu comecei o mês de abril lendo o livro A Mansão dos Segredos, da Kenneth Camp. Este aqui é o primeiro volume de uma trilogia que tem o Castelo das Sombras e a Casa das Máscaras como o segundo e terceiro. Eu já tinha lido o segundo e o terceiro há anos, só estava faltando o primeiro, mas como eu não conseguia encontrar na edição que eu queria, que é essa edição aqui de livraria, eu ainda não tinha adquirido o livro, porque ele foi relançado pela Arlequim, uma edição de banca, e eu queria completar a coleção certinha, até que a fofa da Brenda, do blog Catavento de Ideias, me deu de presente. Então assim que eu peguei o livro em mãos, eu comecei a ler, e a história é extremamente divertida. Ele é um romance épico e ele tem muita comédia, bem aquele estilo Julia Quinn e Lisa Kleypas de ser, né, que foram publicadas pela editora Arqueiro. Este aqui é da Arlequim Books, eu acho que eu mencionei isso. E a história se passa, logicamente, durante a regência londrina, né, a exemplo de vários desse tipo, só que a protagonista ela não é britânica, ela é norte-americana, então ela não tem toda essa convenção dos títulos de nobreza que existiu nessa época no Reino Unido, mas o pai dela, que viaja lá pra Inglaterra, ele quer que ela se case com alguém que tem um título, porque ele é completamente apaixonado por esses castelos enormes que os nobres tinham na época. É super engraçado, a família dela é completamente maluca e ela virou uma das minhas mocinhas preferidas de todos esses livros, assim, disparado, porque ela é completamente diferente das pessoas da época. Ela era uma mulher muito à frente, já principalmente em relação à Inglaterra, né, porque nos Estados Unidos não existia esse negócio de títulos e tudo mais, então ela não vai muito pelas regras convencionais. E ela se apaixona pelo mocinho do livro, que é completamente cafajeste e libertino. Ele é um saco no começo do livro, eu não gostava dele nem um pouco, eu ficava torcendo contra mesmo. Mas à medida que o livro vai passando, a gente vai se apaixonando aos poucos. E o casal é super fofo, virou um dos meus casais preferidos desse estilo de romance. E ela faz uma artimanha muito bem bolada para ele poder se apaixonar por ela. Ela realmente bola um plano que é extremamente hilário. E uma coisa muito boa neste livro também é que tem um pouquinho de mistério. Claro que é uma coisa bem atenuada mesmo, porque o foco é o romance. E o romance é super, super fofo. É daqueles suspirantes mesmo. Recomendo demais essa trilogia. Depois eu li Convergente, o terceiro volume da trilogia Divergente, né, da Veronica Roth. Faz mais de um mês que eu li este livro, ainda não conversei sobre ele com vocês e não fiz resenha. Eu pretendo fazer em breve, talvez quando eu postar esse vídeo já tenha saído. Mas enfim, eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Eu gostei de algumas coisas, desgostei de outras. Eu acho que uma das melhores coisas da Veronica Roth é que ela sempre consegue trazer um cenário completamente diferente nos 3 livros. Ela conseguiu inovar nos 3 volumes. O primeiro, Divergente é uma coisa, Insurgente é outra completamente diferente e Convergente é outra completamente diferente. Então os cenários mudam muito. Os livros sempre terminam com algo surpreendente assim, que traz uma reviravolta legal. E eu gostei da reviravolta que ela trouxe no final do Insurgente, que resultou em Convergente, né? Eu gostei da história. Gostei das explicações que ela deu, praticamente tudo que a gente sabia nos livros anteriores muda em Convergente. Eu já esperava algo mais ou menos assim, mas eu acho que ela conseguiu se sair bem ao tentar explicar isso, apesar de ter ficado meio vago. Eu achei um pouco vago sim, porque ela foca muito em determinado local e a gente não sabe muito bem o que acontece. Eu pelo menos fiquei ainda com algumas dúvidas em como funciona em outros locais, por exemplo. E até a resolução desse livro em si é uma resolução muito local, então não é algo que dá, por exemplo, eu não quero comparar Jogos Vorazes, mas Jogos Vorazes é uma coisa mais geral, entendeu? A gente tem uma visão mais ampla. Mas enfim, eu gostei das explicações, eu não gostei muito da narrativa dela neste livro, principalmente na questão da alternância do ponto de vista. As outras 2 histórias são contadas pelo ponto de vista da Tris e essa aqui tem uma alternância com o ponto de vista do 4, que é basicamente a mesma pessoa, porque eu não acho que ela tenha conseguido fazer essa mudança. Pra mim, a Tris e o 4, né, se tornaram a mesma pessoa. A forma de pensar deles é muito igual, eu não conseguia alternar quem estava falando em determinado capítulo, eu não conseguia identificar, a não ser que eu lesse lá em cima, esse capítulo é do Tris, esse é da Tris, esse capítulo é do 4, porque é tudo muito igual. Ela, pra mim, descaracterizou o personagem do 4, porque ele era uma coisa, eu pensava, eu já tinha construído ele na minha cabeça de um jeito, e veio Convergente e ele é outro, completamente diferente, porque, na verdade, ele pensa como uma mulher mesmo, porque não tem a menor diferença da cabeça dele, dos pensamentos dele, da forma como ele pensa, pra a forma como a atriz pensa. Então eu acho que ela não soube de forma alguma fazer isso. Em geral, eu até gostei de algumas coisas. Eu não consegui me conectar tanto assim com a história. No saldo geral, Divergente, o primeiro volume, continuou sendo meu preferido. Tanto que eu nem chorei. Eu sei que muita gente falou que morreu de chorar, soluçou. Eu não chorei, não derramei uma lágrima. Certo ponto, eu fiquei com aquele negocinho na garganta, mas eu não consegui chorar e eu sou muito chorona. Então, enfim,
Foi um livro legal, não foi um fechamento como eu imaginava que seria, aquele negócio mais emocionante, enfim. Eu não achei tudo isso, né? Mas enfim, tá aqui. Não me arrependo de ter lido essa trilogia. Foi uma trilogia que no saldo geral eu gostei de ler. Depois eu li o Hyperbole and a Half da Ellie Brosh. Já tem vídeo resenha deste livro aqui no canal, então não vou me estender muito sobre ele. Mas ele basicamente traz as coisas, postagens do site, do blog, né? De mesmo nome, que foi criado pela blogueira Ellie Brosh. Ela traz várias ilustrações e textos, sempre com um tom muito cômico e irônico sobre situações cotidianas da vida, trazendo também coisas bem reflexivas e autocríticas. É um livro muito bacana, eu amei este livro e também é super rápido de ler. Eu achei extremamente divertido, teve várias partes que eu ri alto, então gostei bastante. Depois eu li A Noite dos Mortos-Vivos e A Volta dos Mortos-Vivos, do John Russo, publicado pela Dark Side Books, nessa edição aqui lindíssima. Existem os 2 exemplares nessa edição, eu acho que vocês vão perceber olhando por aqui que tem um tracinho no meio. Metade do livro é o primeiro, outra metade do livro é o segundo, e cada uma das histórias tem mais ou menos 150 páginas. Eu amei este livro, ele é extremamente original. Claro que se ele fosse publicado hoje, por exemplo, não seria original de forma alguma, mas a gente tem que levar em consideração que esse foi o pioneiro dos livros de zumbi, porque na época o zumbi não era tido como esse vilão todo que ele é hoje. O autor explica no começo como surgiu a ideia do livro, né? Como surgiu essa ideia, porque na verdade foi uma ideia para um roteiro de um filme que eles estavam fazendo, e saiu o primeiro filme, depois foi que o John Russo decidiu romancear, tipo 6 anos depois, ou foi 7, a história mesmo é a história do roteiro para o filme. E o Jorge Romero, eu acho que o nome dele é Jorge Romero, ele estava criando essa história de pessoas atacando outras, e o John Russo foi lá, deu a ideia, por que não colocar mortos-vivos? Por quem são essas pessoas? Aí eles decidiram que essas pessoas seriam humanos, mortos-vivos. Mas enfim, por que eles atacam? Porque nesta época ainda não existia esse pensamento que a gente tem hoje arraigado de zumbi relacionado à carne humana. Os mortos-vivos até o momento deste livro haviam sido apresentados apenas como mortos que retornam à vida, e eles assombravam unicamente por causa disso. Mas aí eles tiveram a ideia desses mortos-vivos comerem a carne humana, né? Terem essa ânsia por comer carne humana e também a contaminação pela mordida. Então é justamente isso, essa ânsia por carne humana, essa fome de carne humana e pela contaminação de também se tornar um morto-vivo, que os zumbis se tornaram tão temidos, criaturas tão horrendas que a gente pensa hoje em dia. Então tudo isso veio deles dois, o John Russo e o Jorge Romero. Claro, quem é o autor do livro é apenas o John Russo, mas foram os dois que criaram a história. E é sensacional o que eles conseguiram criar e tudo que eles influenciaram a partir daí. Então realmente é um livro muito original. Tanto que quando no começo do livro, no começo dos ataques, ninguém sabe quem são aquelas coisas. Se acontecesse algo extremamente improvável e relacionado a zumbis hoje em dia, e os zumbis tomassem conta do mundo, claro que a gente associaria a figura a zumbis e nós ficaremos com medo da contaminação e tal. Mas como não existia ainda esse pensamento zumbi, quando as pessoas começam quando os ataques começam no livro, ninguém sabe muito bem quem são eles. Tanto que a gente percebe que a mídia pensa que são extraterrestres humanoides, que não são seres humanos, porque não tinha essa ideia de seres humanos zumbis. E também ninguém sabia que contaminava a partir da mordida, e torna tudo ainda mais bizarro e perigoso, já que as pessoas não sabem como se defender e tudo mais, vão aprendendo aos poucos. As duas histórias se passam em cenários rurais, que são os locais onde os ataques estão sendo pior, porque a gente leva a crer, né, já que não foca nessa parte, que nas áreas urbanas, nas metrópoles, nas grandes metrópoles, a Guarda Nacional e a polícia, enfim, está conseguindo conter este avanço zumbi, porque tem muita gente lá que está protegendo. Já nas áreas rurais, nas fazendas e áreas mais isoladas, as pessoas estão precisando de ajuda, e todos os dois livros se passam nessas áreas mais isoladas. E essa história é muito interessante. Vale ressaltar também que a segunda história é mais bizarra do que a primeira, ela é mais pesada, porque já desde o começo a gente percebe que o autor estava começando a inserir a ameaça também humana, não só a ameaça zumbi. Porque é claro que nessas situações catastróficas o pior do ser humano começa a aflorar. E no segundo livro isso está ainda mais acentuado. Então os vilões do segundo livro são tanto os zumbis quanto os seres humanos. Torna tudo ainda muito pior. E muito mais pesado também. Realmente é uma história bem mais pesada. Eu amei as duas histórias. Um livro sensacional. Para quem gosta de história de zumbis é um must have. Você precisa conhecer este livro. É muito, muito legal. Além de que essa edição aqui está a coisa mais linda do mundo, que é a edição limitada, lançada pela Dark Side Books. Está tendo promoção deste livro no blog, na fanpage do blog do Facebook. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser participar, e vai ganhar um exemplar exatamente igual a este, que vai vir numa embalagem super linda. Eu fiquei babando com a embalagem, a maior pena de abrir quando estiver aqui em casa. Eu vou deixar a foto da embalagem aqui do lado. Então, gente, vale muito a pena.
Vou deixar o link aqui embaixo. Participa através do Facebook, quem quiser, né? Quem tiver interesse. Depois eu li outro livro de terror, que é o Último Passageiro do Manel Loureiro, publicado pela editora Planeta. Eu já havia lido um livro do Manel Loureiro, que foi Apocalipse Z. Ele é o autor da trilogia Apocalipse Z, que também é uma trilogia sobre zumbis. Ele é um autor espanhol, só que eu não terminei de ler o Apocalipse Z, que foi uma coisa assim... Foi uma das minhas maiores uma das minhas maiores indagações do porquê eu não ter terminado de ler o livro Apocalipse Zumbi, porque era um livro que eu estava amando. Aí eu acabei deixando de lado para pegar outro. Enfim, não retornei à leitura, mas é uma leitura que eu pretendo concluir, porque é um livro que eu estava achando muito bacana. Então eu já tinha gostado da narrativa do Manel Loureiro, da forma como ele desenvolvia as histórias, e eu fiquei super curiosa quando eu vi que a editora Planeta estava lançando outro livro dele. Já este aqui é voltado para o terror mesmo. O outro também é terror, né? Mas esse aqui é um terror mais sobrenatural, então quem não gosta de sobrenatural, quem não curte esse tipo de história, já é bom passar longe, porque tem muito disso aqui. Me lembrou um pouco aquele filme Navio Fantasma, um filme que eu assisti quando eu era adolescente. Não que o enredo seja parecido, mas existem algumas semelhanças, principalmente levando em consideração um navio que é assombrado. E ele fala sobre um navio que é encontrado à deriva. As mais de 400 pessoas que embarcaram neste navio sumiram, misteriosamente, ninguém sabe onde elas estão. E as comidas estão lá intocadas em cima da mesa, como se elas tivessem acabado de sentar para comer. Isso foi em 1939, perto de eclodir a Segunda Guerra Mundial. E aí, 70 anos depois, um misterioso homem de negócios aí quer reformar este mesmo navio, que é o Valkyrie, para poder fazer uma última viagem. E é nesta última viagem que a história realmente se passa, assim. Introduçãozinha antes, que já vai apresentando os mistérios relacionados ao navio ao longo das décadas anteriores, né? E a gente já percebe que existe muito suspense em relação a isso, que há algo muito estranho nesse navio. Eu gostei do clima de mistério da história. Eu gosto mais desse tipo de terror que puxa mais pro lado psicológico, que é aquele suspense mais gradativo, do que um terror que é pura carnificina, que é o terror que a gente vê basicamente hoje em dia em tudo quanto é canto. Existem algumas partes mais pesadas, que até tem um pouquinho dessa carnificina, mas é uma coisa mais isolada no livro, não é tanto isso não, é mais o suspense mesmo, gradual. E às vezes eu não conseguia ler à noite porque eu ficava morrendo de medo, mas enfim. E eu gostei do que o autor apresentou no final, apesar de eu ter achado um pouquinho, sei lá, alguma solução que ele colocou lá eu achei demais, eu achei um pouquinho mais mirabolante, mas enfim, estamos falando de algo sobrenatural, então não dá pra pensar racionalmente, né? Eu acho que ele conseguiu explicar bem o que ele queria explicar. Existe um motivo do navio ser daquele jeito, claro, né? Por mais que seja sobrenatural, tem que ter um motivo específico. E ele apresentou isso. E acabou que algumas das cenas que eu tinha achado desnecessárias ao longo do livro, tiveram algumas cenas assim que eu pensei, por que é que ele tá falando isso? No final, ele meio que trouxe algo relacionado àquilo, explicando por que é que ele tinha colocado aquilo. Então, enfim, eu gostei. No geral, eu gostei do livro. Então tá aqui, pra quem gosta de terror, eu acho que é uma boa pedida, né? Um terror sobrenatural. Depois eu li o thriller de suspense A Garota Silenciosa, um romance policial, né? Da Tess Gerritsen. Esse aqui é o oitavo, é o nono volume, me confundi agora. Da série de romances policiais Rizzoli e Isley, que é protagonizada pela detetive policial Jane Rizzoli e pela médica legista Maura Isley. Eu li o Gélido, que é o livro exatamente anterior a este aqui, e li este aqui, então não precisa ler na ordem. Pra quem se preocupa com essas coisas, essas séries policiais geralmente são feitas pra ser assim mesmo, que a gente consegue pegar o pique da história em qualquer um dos exemplares, e não tem problema nenhum, tanto que foi isso que eu fiz em relação ao Gélido, que é o sétimo ou é o oitavo, e eu não senti falta de nada. Eu gostei da história e, pelo contrário, eu fiquei ansiosa pra poder ler os outros, pra poder saber o que acontecia nos outros. Mas em relação ao livro anterior, tem algumas partes pequenas aí que a Maura, que aparece muito no livro anterior, ela diz algumas coisinhas que aconteceram com ela. Ela menciona algumas coisas que aconteceram com ela no livro anterior. Então, eu sei que algumas pessoas podem não gostar disso, mas não é nada que seja um spoiler muito grande, assim. Não é um spoiler, é simplesmente algumas informações que ela dá. Não prejudica a leitura, não, mas enfim, sei que algumas pessoas não gostam, preferem ler na ordem, mas se você quiser ler Gélido antes, é legal também. Eu gostei muito da história da Garota Silenciosa, além de trazer um caso muito legal de romance policial e mistério, ele também traz muito de lendas folclóricas chinesas, e a autora falou que este aqui foi o livro mais pessoal que ela escreveu até hoje, porque ela é filha de imigrantes chineses. Ela é norte-americana, mas os pais dela são chineses, e aí ela contou um pouco, ela mesclou um pouco as lendas que ela escutava quando era pequena, e tem muito disso, desse misticismo nessa história, e artes marciais e guerreiros lendários, enfim, tem muita coisa bacana. Eu gostei demais do caso do livro, de como as coisas vão se entrelaçando aos poucos, os mistérios, as subtramas vão se encontrando e convergindo para um clímax que ficou muito bacana.
A autora até conseguiu trazer uma surpresinha adicional no final que eu achei super bem-vinda e que eu não esperava. Achei muito bacana. Eu quero continuar lendo essa série e todos os outros livros dessa série. Então tá aqui. Também tem resenha no blog já. E por último eu terminei lendo o mês. E por último eu terminei o mês lendo Álbuns de Casamento da Nora Roberts, que é o primeiro volume da série Quarteto de Noivas, publicado pela editora Arqueiro. Eu já li vários livros de Nora Roberts, alguns eu gostei, outros não gostei, mas eu esperava muito gostar deste livro aqui, até porque eu tinha lido já várias resenhas bem positivas, e só tinha escutado maravilhas a respeito dele, então o baque foi maior ainda, porque eu não gostei do livro. Eu não consegui me envolver com a história do casal, e neste livro a autora traz 4 amigas, né, cada um dos livros da série será protagonizado por uma dessas amigas, que elas se conhecem desde criança, elas costumavam brincar de casamento, casando umas com as outras e com seus bichinhos de estimação, até que quando elas crescem resolvem criar a empresa de casamento Voto. E eu não consegui comprar muito a ideia deste grupo de amigas, eu não consegui gostar de nenhuma delas em específico, vi que as pessoas as amaram, que foi uma das coisas que mais gostaram no livro, até porque é uma das coisas que está mais em evidência no livro, mas eu não gostei, eu achei que as relações delas foram muito estereotipadas e clichês mesmo, enfim, não consegui comprar essa relação entre elas, não achei legal, eu achava meio monótono. Achei o livro, no geral, até enfadonho. Quando começou, eu achei que ia ser diferente, que não ia ser tão clichê assim, porque ele traz um mocinho bem diferente do comum. O mocinho é super tímido e atrapalhado, e geralmente é o contrário disso nos livros. Quem é assim é a mocinha, e o mocinho é mais sedutor e tal. E neste aqui é justamente o contrário. A Mac, que é a protagonista, ela é mais extrovertida e sedutora. E o cara, que é o mocinho Carter Mallory, acho que é esse o nome dele, ele tinha uma paixão platônica por ela na escola, mas nem isso conseguiu salvar, porque eu achei que o caso deles foi muito superficial, eu não gostei do desenvolvimento, eu não acho que as cenas deles dois, eu não consegui ver esse laço entre eles dois sendo criados, então, enfim, eu não conseguia achar graça, basicamente foi isso. Não achei graça no casal, não achei graça nas amigas, e achei o livro enfadonho de forma geral, então não é uma série que eu pretendo continuar lendo. Eu já tinha até pedido Mar de Rosas pra poder resenhar pra vocês, mas eu desisti, porque eu pedi o Mar de Rosas confiando que eu ia gostar, e agora eu vou sortear os dois no blog. Eu não sei se o sorteio já vai ter saído ou não, mas ou já saiu ou em breve irá sair sorteio. Tanto de Álbum de Casamento, deixa exemplar aqui, tá, gente? O exemplar que eu li, mas ele está perfeito como novo. E um exemplar novo, que eu não cheguei a ler, de Mar de Rosas, que está por aqui também. Bom, gente, é isso. Esses foram os 7 livros que eu li ao longo do mês de abril. Eu considerei um mês bem legal. Este mês, em maio, é o aniversário do blog, então tem muitas promoções rolando e há outras promoções ainda prestes a entrar, ou já entraram, né, dependendo de quando eu postar o vídeo. Tem promoção do livro dos Mortos Vivos, tem promoção do blog em parceria com os blogs amigos. E tem outras promoções que estão prestes a entrar, então fiquem ligados, sempre deem uma olhadinha lá, porque vai entrar muita coisa bacana, muitos sorteios. Afinal, a gente tem que comemorar o aniversário do blog de 3 anos. Claro que quem é presente são vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de comentar o que é que vocês andam lendo, se vocês gostaram das leituras ou se interessaram por alguma. Beijo grande pra todo mundo e até a próxima.